Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Oremos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos aqui em Tua presença agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós até este momento. Te agradecemos por este dia e também por estes momentos que iremos estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la, colocar em prática em nossa vida. E especialmente pedimos que abençoes todos aqueles que estudam conosco, todos os que participam, escrevem pedindo orações. Tu conheces as lutas e os problemas que cada um enfrenta, dê vitórias e forças, que permaneçam firmes e confiantes em Ti, na certeza de que Tu vais conceder as bênçãos e que o Teu nome será glorificado. Pedimos também especialmente que abençoes a Adelita, abençoes também Cleonice Silva Malta, que hoje completa mais um ano de vida. Queres abençoar Sidival e Eliane, Marcos Siqueira, Maria de Fátima, Marli Abreu Lima, Dilza Flora, Silmara Alves, Rivelino Silva e todos os nomes que eles citam pedindo orações, dê vitórias. Nós confiamos em Ti e esperamos em Ti, Pai, a solução dos problemas em nome de Jesus. Amém. Louvamos ao nosso Deus por Ele nos conceder esta oportunidade de estarmos novamente juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que têm participado ouvindo os comentários que fazemos em nossa programação de estudo diário da Bíblia. E agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam o dedinho de joinha e que compartilham. Vocês são importantes na participação, no crescimento do canal Hora Tranquila, para que continuemos pregando o Evangelho e levando o conhecimento da verdade a outras pessoas através dos meios sociais, das redes sociais. Estamos numa nova série, crescendo em um relacionamento com Deus, e precisamos entender que é necessário nós nos relacionarmos com este Deus, um Deus que é justiça, um Deus que é amor, um Deus que é perdão, que é salvação, um Deus que nos ama e quer o melhor para cada um de nós. E queremos continuar o estudo que estamos fazendo aqui essa semana, falando sobre nós conhecermos a esse Deus. E como nós acabamos de dizer, Deus ele é onipotente, é onisciente, Ele é justo, misericordioso e também Deus é paciente em amor por cada um de nós. E Deus é um Deus santo. Falamos aqui ontem da santidade de Deus e Ele também deseja que nós sejamos santos, assim como Ele é santo. Nós nunca atingiremos aqui neste mundo de pecado a santidade de Deus, mas dentro da nossa esfera é nós buscarmos a presença dEle cada dia, nos alimentarmos de Sua palavra, para que nós possamos sempre estar, pelo poder do Espírito Santo, fazendo o melhor para a honra e glória do nosso Deus. Deus ele é um Deus de amor, é o que nós iremos comentar aqui hoje com vocês. E talvez esta palavra amor seja uma das palavras mais usadas pelo cristão ou pelo cristianismo. E infelizmente falamos muito de amor, mas vivemos pouco o amor pelo nosso semelhante, o amor também pelo nosso Deus. E o caráter de Deus é um caráter de amor. O próprio apóstolo João, em 1 João 4,8, ele escreveu que Deus, ele é amor. 1 João 4,8 diz: quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o caráter de Deus, ele precisa ser desenvolvido em nós. Mas só que nós não conseguiremos desenvolver esse caráter por nós mesmos. É impossível nós amarmos as pessoas assim como Deus nos ama. Deus, ele tem um amor incondicional por cada ser humano. E este amor foi demonstrado quando ele enviou Jesus para vir a este mundo, para morrer em lugar de nós pecadores, pagando o preço da morte eterna. Foi o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, a morte da separação eterna do homem e Deus. E quando Jesus então morre
no lugar do ser humano, pagando o preço do pecado, e ressuscita no terceiro dia, ele então Jesus quebrou aquela barreira que existia entre nós e Deus. A inimizade que o pecado causa entre nós e Deus foi quebrado por Jesus, ao ele se entregar para morrer em nosso lugar. Para muitas pessoas que formam uma imagem de Deus, essa imagem que as pessoas formam está baseada na ideia do ser humano, que é uma ideia, um pensamento limitado de amor, é um pensamento imperfeito. Nós não temos a perfeição de Deus. Nós amamos a nossa família, amamos a esposa, o esposo, amamos os filhos, mas ainda assim é um pálido reflexo do amor de Deus. Às vezes os nossos filhos cometem algumas coisas e nós nos iramos contra os nossos filhos, e às vezes tem pais que dizem assim: eu não sei por que você nasceu, porque Deus ele não age dessa maneira. Quando nós pecamos, Deus ele não nos condena. Ele vem atrás de nós buscando nos encontrar e nos receber em seus braços de amor e nos dar aquilo que nós precisamos, que é o amor e o entendimento de que nós necessitamos desse Deus em nossa vida para sermos vitoriosos. Eu quero ler com vocês aqui em 1 João capítulo 4. Iremos ler a partir do verso 7, onde o apóstolo João descreveu e vem nos ensinando sobre o amor. Nos diz assim a palavra de Deus: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu poder. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Eu li 1 João capítulo 4, verso 7 até o verso 17 eu li. Vejam, o amor de Deus, vem aqui descrito na palavra de Deus, através de João, é um amor perfeito, é um amor soberano, é um amor relacional. Para que nós sintamos o amor de Deus por nós, é necessário nós nos relacionarmos com Ele. Como eu disse agora há pouco, nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, mas Deus vem atrás de nós, a nos procurar, como aconteceu com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Depois que eles pecaram, Deus não os abandonou, Deus foi atrás deles. E Deus fez a promessa maravilhosa de que enviaria o libertador, enviaria o filho da mulher para esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. E assim aconteceu. Jesus ele veio. E Jesus, vivendo aqui neste mundo, ele demonstrou o amor de Deus para com todo ser humano. Como nós lemos aqui em 1 João capítulo 4, ele diz claramente: ninguém jamais viu a Deus. O Deus Pai, ninguém jamais o viu. Mas Jesus veio nos mostrar como é Deus, o Pai. Os atos que Jesus realizou, o amor que ele demonstrou para com as pessoas, reflete exatamente o que Deus é. E aqui, em 1 João 4,16, vem dizendo que
Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus. Então nós precisamos permanecer em Deus para podermos então permanecer neste amor. Mas se nós nos distanciamos de Deus, se nós nos desligamos de Deus, como é que nós vamos sentir o amor de Deus por cada um de nós? Deus, ele criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, conforme está em Gênesis capítulo 1, verso 27. Aí está demonstrado este amor de Deus e o relacionamento que ele quer ter com o ser humano. Deus todos os dias ia ao jardim do Éden para conversar com Adão e Eva, ele queria se relacionar com eles. E depois do pecado, então, houve essa separação. Um muro foi colocado, a inimizade contra Deus, mas mesmo assim Deus continuou amando o ser humano e aí envia Jesus para vir e dar a vida em resgate do ser humano. Quando nós lemos em Romanos, no capítulo 5, no verso 8, Romanos 5, 8, Paulo escreveu: Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Vejam, este é o grande amor de Deus. Éramos inimigos de Deus por causa do pecado, mas Deus, por nos amar, provando este grande amor, ele envia Jesus então para vir a este mundo e morrer em nosso lugar. E isso é confirmado pelo mesmo apóstolo João, em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós lemos em Isaías, profeta Isaías, no capítulo 59 e nos versos 1 e 2, o profeta Isaías escreveu: Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Então veja, a palavra de Deus é clara em dizer que o nosso pecado nos afasta de Deus. O nosso pecado causa essa separação. E então, mas Deus não está com os seus braços cruzados para não nos salvar. Deus não está com seus ouvidos fechados para não nos ouvir. Ele está pronto. No momento em que nós clamarmos, suplicarmos forças, perdão, ele vai nos socorrer. Por quê? Porque ele está à nossa procura. É tanto que ele enviou Jesus para nos salvar. Então, ele espera que nós, movidos pelo Espírito Santo, tomemos a decisão de ir a ele, clamar a ele, para que ele possa nos ouvir, para que ele possa nos receber e para que ele possa perdoar os nossos pecados. Em João, no capítulo 14 e no verso 9, nos diz: Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, por que você me pede para mostrar o Pai? Filipe era um dos discípulos de Jesus e ele pediu a Jesus para que mostrasse o Pai. Mas Jesus disse: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Então, eu falei agora há pouco para vocês que Jesus ele veio para demonstrar o amor que Deus tem para com cada ser humano através dos atos de Jesus, através do que ele realizou, reflete exatamente o caráter de Deus, que é um Deus de amor. Em Hebreus, no capítulo 1 e no verso 3, o apóstolo Paulo também escreveu: O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Então, Paulo confirma aqui em Hebreus 1:3 que Jesus, o Filho, irradia a glória de Deus e expressa de forma exata como Deus é. E esse Deus de amor, um Deus santo, um Deus perfeito, ele continua nos amando, nos buscando, mesmo nós estando em nossos pecados, na nossa imperfeição, querendo fazer em nós uma obra de transformação, nos dar uma nova vida. Que possamos estar prontos a ouvir a voz do Espírito Santo e receber este abraço de Deus que Ele quer nos dar, nos integrando à sua família
e nos preparando para o encontro com o nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para continuar o estudo desta semana e que o Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a fazer a vontade de Deus em nossa vida. Que Deus nos abençoe.